Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, é fascinante e muito necessária. Como é que a gente pode silenciar a mente para, de fato, ajudar a curar o nosso corpo? A ideia aqui é um protocolo, sabe? Bem simples, que busca reequilibrar nossa química cerebral e diminuir a ansiedade. E como? Juntando duas coisas, um detox digital e a força de um suporte totalmente natural. Bora entender como isso funciona na prática? Pois é, a pergunta é bem direta, né? E é porque o problema é muito real. Se a gente parar pra pensar, nesse mundo cheio de estímulos o tempo todo, a nossa mente, ela simplesmente não para. E esse excesso de pensamentos, essa sobrecarga, não é só cansaço mental, não. Isso pode ter consequências bem físicas, sabe? Afetando desde o nosso sono até a nossa digestão. É tudo interligado. Ok, então, vamos um pouco mais fundo para entender a raiz do problema. Porque olha só, a distração digital não é só uma questão de, falta de disciplina. Não é bem assim. O buraco é mais embaixo. É uma coisa fisiológica mesmo. E o mecanismo por trás disso é muito poderoso. Pensa assim, as redes sociais, as notificações que não param de chegar, elas são desenhadas de propósito para sequestrar o nosso sistema de recompensa no cérebro. Elas ficam liberando umas doses bem pequenas e rápidas de dopamina, e é isso que prende a gente naquele ciclo vicioso de rolar a tela sem parar. E o resultado? A gente acaba sem conseguir focar naquilo que realmente importa. E aí, para lidar com toda essa ansiedade que esse estado de alerta constante gera, muita gente acaba recorrendo a um caminho bem comum, um caminho que a gente vai dar uma olhada agora. E a verdade é que, claro, ansiolíticos, antidepressivos são ferramentas super importantes na jornada de muita gente para controlar a ansiedade. Não dá para negar. Só que, para uma parte dessas pessoas, o objetivo lá na frente acaba sendo encontrar uma forma mais natural de se regular, sabe? Com a ideia de um dia, quem sabe, deixar a dependência química para trás. Bom, e aqui que a gente entra num ponto que, olha, é fundamental. Eu disse qualquer transição para um caminho mais natural precisa mesmo ser feita com a maior responsabilidade do mundo. E o ponto crucial é esse aqui, e gente, isso não se negocia, tá? O primeiro passo, sempre, sem exceção, é ir falar com um médico, com um profissional de saúde. Fazer a substituição de remédios, o tal do desmame, isso é um processo muito sério e é obrigatório, ter uma supervisão profissional. Segurança em primeiríssimo lugar. Certo. Então, com orientação médica certinha, aí sim a gente pode começar a explorar a solução que esse material aqui propõe. E ela se baseia em duas frentes, bem simples. Uma mudança de comportamento e um ritual natural, bem calmante. 15. O que será que esse número significa, hein? Guarda ele aí porque ele é a grande chave para a primeira parte do nosso protocolo. É isso aí, a regra dos 15 minutos. Pensa nela como um limite prático, uma ferramenta de comportamento para quebrar aquele ciclo vicioso que a gente falou. A ideia é bem simples. Entrou na rede social, resolve o que é essencial, coisa de 10, 15 minutinhos e pronto, sai. Acabou. Nada de ficar rolando a tela infinitamente. É um ato consciente mesmo, para a gente tomar de volta o controle do nosso tempo e da nossa atenção. Beleza. E a segunda parte do protocolo? É o suporte natural. E ele vem com uma combinação poderosa. Camomila e lavanda. E olha, isso aqui não é só coisa de vó não, tá? A eficácia desses ingredientes para ajudar a diminuir a ansiedade e melhorar o sono já foi comprovada por um monte de estudo científico. E o preparo disso aqui já é um ritual por si só. Primeiro, claro, a gente junta os ingredientes. Depois, um detalhe que faz toda a diferença. A água tem que estar quente, mas sem ferver, tá? Se ferver, a gente perde os óleos essenciais, que são super importantes. Daí, prepara a infusão de camomila e depois vem o toque terapêutico, exatamente 3 pitadinhas de lavanda. E o último passo é que talvez seja o mais crucial de todos. Desliga as telas. É aproveitar o momento, estar presente de verdade. Olha aí que legal, os nossos ingredientes-chave bem de pertinho. É uma boa ideia ter sempre uns potinhos de camomila e lavanda à mão, sabe? Isso ajuda muito a criar o hábito. E vale a pena reforçar, hein? A dose certinha da lavanda é o que faz a mágica acontecer. É ela que garante não só o equilíbrio do sabor, mas, o mais importante, aquele efeito terapêutico que a gente está buscando. Agora, a gente está chegando na parte final e olha, talvez seja a parte mais transformadora de todas. Porque o segredo para tudo isso aqui funcionar de verdade não é fazer uma vez só e pronto. É incorporar na rotina, fazer virar um hábito.
A regra de ouro, então, é a constância. É fundamental a gente ter em mente que isso aqui não é um remédio de efeito imediato, sabe? Não é uma pílula mágica. É um processo diário de reeducação biológica mesmo. A gente vai, aos pouquinhos, ensinando o nosso corpo e a nossa mente a encontrarem um novo ponto de equilíbrio e de um jeito natural que se sustenta a longo prazo. E essa frase, nossa, ela resume perfeitamente a filosofia por trás de tudo isso. É um chamado para ação, sabe? Simples, mas muito, muito poderoso. É um convite para a gente trocar a distração sem fim das telas por um momento de autocuidado, um momento que reconecta a gente com o nosso propósito de verdade. É importante lembrar sempre, pequenas mudanças podem gerar resultados gigantescos. Se todo esse conteúdo fez algum sentido, se provocou alguma reflexão, então curta, compartilhe com quem precisa ouvir isso e, claro, se inscreva aqui no canal Viva o Essencial com Produtividade, porque aqui saúde, consciência e propósito andam sempre de mãos dadas. Muito obrigada e a gente se vê na próxima.